Olá a todos e bem-vindos ao Magazine de Badminton. Esta edição é dedicada aos 6º Campeonatos Internacionais de Júniores. Os atletas portugueses convocados prepararam-se para esta competição com duas equipas estrangeiras que vieram estagiar ao Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha. Na preparação desta prova fez o aproveitamento de alguns atletas de bom nível a estagiarem connosco para que a nossa gente possa, tanto quanto possível, evoluir, colhendo não só as formas de trabalho, como também os ensinamentos que a Espanha tem tido e uma seleção belga que está aí também connosco. A Federação Portuguesa de Badminton já há vários anos que proporciona estes estágios internacionais conjuntos aos atletas da nossa seleção. Começamos este resumo pela participação feminina nestes campeonatos singulares senhoras. Daniela Conceição entrou na competição com muito à vontade no primeiro jogo contra a suíça Jacqueline Schar. Mostrou que estava disposta a aguentar várias rondas e assim foi, vence por 21-13 e 21-15. Frente à russa Kristina Virvits esteve quase a ir ao terceiro set, no primeiro faz 21-12, no segundo deixou a russa tomar a dianteira, mas na parte final remata de seguida para os 21-18. Daniela Conceição tem conseguido bons resultados nos torneios internacionais em que tem participado. Está a correr bem, já fiz os torneios internacionais, este é o terceiro, mas até agora tem estado a correr bem e agora ainda vou ter mais uns quantos até o Campeonato da Europa, que é esse o meu objetivo para esta época, é o Campeonato da Europa de Sub-19. Singulares fiquei pelos oitavos de final, perdi com a de ser a cabeça de série, mas tentei ser sempre consistente nos jogos singulares e achei que cheguei bem. Na final de singulares senhoras, a espanhola Clara Azurmendi quis mostrar a todos o porquê de ser a primeira cabeça de série feminina. No primeiro set tentou perceber como jogava a sueca Clara Nistad e perde por 12-21. No segundo, aplica a leitura do jogo que tinha feito e vence 21-5. No derradeiro, também não dá oportunidade à sueca e termina por 21-10. O técnico Flávio Martins, do Instituto Português do Desporto e Juventude, que acompanha o processo de alta competição do badminton, valorizou o trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa de Badminton. A Federação consegue puxar N voluntários para ajudar pondo jovens em contato com a organização desse tipo de eventos e depois o papel das pessoas também que trabalham na Federação, que é daquilo que são os órgãos sociais, o Presidente e os seus diretores, o Sr. Lopes, como depois também dos funcionários, como é o caso da Lourdes, que através do seu empenho conseguem fazer disto um sucesso. Em singulares homens, João Alves entusiasma o público logo no seu primeiro jogo, ao levar o primeiro set até aos 23-25 a favor do suíço Tobias Kunze. No segundo e terceiro, aperta com o adversário e vence por 21-14 e 21-12. Antes do próximo jogo de singulares homens, João Alves esteve ao lado de Ana Albuquerque em pares misto. Frente ao russo Alexander Vazikin, João Alves conseguiu controlar bem a partida durante 26 minutos. No primeiro set faz 21-13, no segundo facilita um pouco devido ao cansaço, mas termina vencendo por 21-16. Bernardo Atilano inicia a competição com o jogo contra o espanhol Manuel Brea Filoi. O português vê no adversário alguns pontos fracos e começa a atacar ao seu jeito e o espanhol não resiste à pressão e perde por 2-0. No jogo seguinte, Bernardo encontra o seu colega de seleção, Miguel Rocha. Apesar de ambos se conhecerem muito bem, Miguel não conseguiu tirar vantagem e deixou que Bernardo tomasse o controle do jogo e vence por 2-0. Antes desta partida, Miguel Rocha tinha estado em campo a jogar pares misto ao lado de Mariana Chang. Ângelo Silva, no primeiro jogo, encontra o norueguês Thorlus Flaten. No set inicial, Ângelo mostra que pretende ir o mais longe possível nos internacionais, faz um 21-6.
O norueguês tenta recuperar no segundo e começa a fazer frente ao português, mas Ângelo estava atento e na parte final remata para os 21-18. No jogo seguinte, Ângelo Silva tem do outro lado da rede o espanhol Alejo Javier Ibeas, que entra a vencer por 16-21. Ângelo desperta e no segundo set mostra a intenção de continuar no torneio e faz 21-17. No set de desempate, Ângelo e Alejo andam de ponto em ponto até que ao fim de 58 minutos, Ângelo Silva marca 2 pontos seguidos e faz 23-21. Ângelo Silva entra a ganhar o primeiro set ao turco Ömer Altınkopru por 21-13. No segundo, o turco acompanha Ângelo e vence por 22-20. Para terminar, ao fim de 1 hora de jogo, Ângelo Silva toma a dianteira e faz 21-15. Ângelo Silva foi o atleta que teve os jogos mais longos destes internacionais, 58 minutos num e outro de 1 hora. Ricardo Silva é quinto cabeça de série nestes internacionais e estreou-se no torneio com o irlandês Norman Chung Anglau. Uma partida muito renhida, 3 sets. No primeiro perde por 18-21, no segundo vira literalmente o resultado, 21-18, e no set em que tudo se podia decidir, Ricardo mantém a pontuação, 21-18. O jogo seguinte é mais difícil emocionalmente, pois tem do outro lado da rede o seu colega de seleção, o madeirense José Pita. Entra com força e ganha por 21-5, a seguir José Pita ganha confiança no seu jogo e começa a aplicar tudo o que sabe e acaba por vencer por 19-21. Ricardo Silva começa a ver goradas as suas pretensões e aperta com José Pita. Este perde o controle do jogo e deixa Ricardo terminar com 21-12. Outra partida complicada para Ricardo Silva, que tem pela frente Duarte Anjo, outro colega de seleção. No primeiro set, Ricardo não consegue impor o seu jogo sobre o amigo e na parte final do set fica a perder por 21-17. No segundo set, Duarte Anjo dá tudo por tudo e fecha o resultado por 21-8. Duarte Anjo, antes deste jogo com Ricardo, já tinha cumprido 2 jogos. O primeiro foi contra o estónio Mário Sampere, um jogo rápido para o português, primeiro set 21-11, no segundo facilita um pouco e permite que o adversário marque mais 3 pontos, 21-14. Duarte Anjo segue em frente agora com o russo Dmitry Ryabov. O português sabe bem que a Rússia é uma equipa muito forte no badminton e, tendo isso em conta, começa desde o início a atacar com tudo o que sabe e vence a partida por 21-19. Este campeonato está integrado no circuito europeu de júniores e é pontuável para o ranking mundial e europeu do escalão. Daí termos dos melhores jogadores aqui presentes. Na final de singulares homens, esteve o espanhol Luís Henrique Penalver contra o brasileiro Igor Coelho de Oliveira. Este jogo foi muito aplaudido, os atletas e apoiantes portugueses a torcer pelo Brasil e os muitos espanhóis aqui presentes apoiavam a sua equipa. Primeiro set, Igor vence por 21-12, depois Luís faz 17-21 e no jogo de desempate o brasileiro quis levar o troféu para casa e termina com 21-15. Para a autarquia, estes eventos contribuem para o desenvolvimento local. Bom, é mais um grande evento em Caldas da Rainha. A existência deste centro de alto rendimento permite que os acontecimentos internacionais a nível de badminton se venham aqui a realizar, graças ao esforço conjunto da Câmara e sobretudo da Federação de Badminton.
e, portanto, a importância que tem para a cidade a vinda destes torneios, aqui assim, mas também todas as outras, nomeadamente a anterior, a dos Masters, que foi realmente uma prova absolutamente fantástica. Passamos para os jogos de pares e começamos pelo misto. João Vieira e Beatriz Ferreira são os primeiros a entrar em campo para defrontarem os suecos Alex Luong e Johanna Magnussen. O jogo é rápido para a equipa portuguesa, 19 minutos, e terminou com o resultado de 2-0 a favor dos suecos. No campo ao lado estava Bernardo Attilano e Joana Lopes contra os noruegueses Tobias Kremke e Charlotte Leinan. Estes foram os primeiros jogos desta 6ª edição dos Campeonatos Internacionais de Júniores, daí que as diferenças de pontuação eram muito grandes devido aos jogadores não conhecerem bem os adversários. Bernardo e Joana passaram à fase seguinte por 2-0. Gonçalo Cardoso e Viorica Pogor não tiveram a mesma sorte contra os suíços Tobias Kunze e Jacqueline Schar. Ao fim de 15 minutos, os portugueses já estavam fora da competição em pares mistos. Outra dupla que não conseguiu ir em frente foi José Pita e Mariana Leite, que tiveram como adversários os espanhóis Javier Soares e Cristina Granados. No segundo set, José Pita e Mariana Leite ainda foram até aos 18 pontos, mas não foi o suficiente para continuar no campeonato. À dupla Gonçalo Almeida e Catarina Silva aconteceu o mesmo. Os suíços Frederic Eifeber e Aline Müller entraram muito forte e a dupla portuguesa não estava preparada para este tipo de jogo e acabou por ceder ao fim de 18 minutos. Temos agora uma partida totalmente portuguesa, Marco Jorge e Adriana Gonçalves, frente a Bernardo Attilano e Joana Lopes. Marco e Adriana são novos nestas andanças e a participação nos internacionais foi uma boa experiência para esta dupla, que à partida já contava com este resultado, 2-0, a favor de Bernardo e Joana. Mas, pelo que se vê, em breve Marco e Adriana estarão ao nível dos seus adversários. Ricardo Silva, Daniela Conceição contra Ângelo Silva, Gabriela Pereira. Outra partida lusa. Este jogo prometia ser interessante. Ângelo e Ricardo tanto são adversários como colegas de equipa. Como conhecem a técnica um do outro, torna-se difícil atacar os pontos fracos de cada um. No entanto, eles têm uma postura muito profissional e conseguem bem separar as posições em campo. O jogo ficou arrumado em 35 minutos, apesar de terem ido ao terceiro set, com o resultado a favor de Ricardo Silva e Daniela Conceição. João Ferreira e Catarina Martins jogaram contra o escocês Sean Leith e a finlandesa Linnea Valnula. A dupla portuguesa é jovem e foi convocada para entrar no ritmo competitivo internacional e perceberem como devem reagir à pressão dos adversários. João e Catarina, apesar de estarem frente a atletas com mais experiência, conseguiram mostrar, e bem, que sabem jogar badminton com técnica. Não avançaram para a ronda seguinte, mas valeu pela experiência. André Pito e Verónica Amador tiveram como opositores os suíços Tobias Kunke e Jacqueline Schar. Esta dupla também é nova nestes torneios, daí que o resultado não foi muito bom. Mas esta oportunidade de poderem contactar com atletas que vivem o badminton de uma forma mais intensa é importante para quem está a iniciar a alta competição. Nota-se que os atletas portugueses estão a evoluir no sentido da responsabilidade e do esforço que aplicam nos jogos. Gonçalo Marques e Mariana Valdivino jogaram contra os espanhóis Javier Soares e Cristina Granados. Mariana e Gonçalo perderam por 2-0. Miguel Rocha e Mariana Chang tiveram um jogo muito complicado com os belgas Elias Braque e Lise Jacques. Miguel e Mariana estavam confiantes e com garra desde o início, mas não o suficiente para derrotar Elias e Lise. A equipa belga esteve a estagiar com os portugueses e os espanhóis aqui no centro de alto rendimento antes dos campeonatos e deu para ver que os atletas belgas eram muito fortes e bem preparados. Daí os bons resultados em campo. Duarte Anjo e Ana Dias jogaram 3 sets contra os russos Alexander Kozyrev e Yana Ignatieva e saíram derrotados. Primeira vez que fiz par mistos com a Rita, jogamos bem, foi bom. O par homem ganhamos a primeira ronda, na segunda ronda perdemos contra uns suecos.
Pá, não devemos ficar tristes pelo jogo que fizemos, devemos estar contentes, jogamos bem. Falta ali algumas coisinhas que nós os dois nunca treinamos juntos, só estamos a fazer torneios os dois e talvez se treinássemos um pouco mais juntos podia fazer uma grande diferença. Para a final de pares mistos qualificaram-se os russos Rodion Nalimov e Alina Daviatova contra os belgas Elias Braque e Lise Jacques, os mesmos que derrotaram Miguel e Mariana. Os russos foram mais fortes e venceram por 21-15 e 21-17. A ex-atleta olímpica Rosa Mota foi um dos convidados de honra que estiveram presentes nas finais destes 6º Campeonatos Internacionais de Júniores. Isto é um evento a nível internacional que tem muita importância, estão cá vários países da Europa e países da Europa muito fortes e acho que é uma oportunidade que nós temos de apresentar estas instalações e até de os convidar, quem sabe um dia, a virem para cá e até promoverem essas instalações que temos no nosso país, porque instalações tão boas, faz sentido nós também abrirmos as portas a todos aqueles que as queiram utilizar. Na vertente de pares homens, Duarte Anjo e Bernardo Atilano, antes de jogarem com os suecos Alex Luong e Karl Morgard, venceram os suíços Julian Lenham e Timon Schwarz por 2-0. Contra os suecos, entraram a toda a força, adiantaram-se em 4 pontos, mas depois perderam ritmo e o primeiro set ficou em 21-17 a favor de Alex e Karl. No segundo set, o mesmo aconteceu. Ângelo Silva e Ricardo Silva são adversários em singulares homens, mas em pares estão juntos para defrontarem no primeiro jogo os espanhóis Alex Castro e Manuel Filói. Esta partida correu bem à dupla portuguesa, que teve uma boa coordenação e muita eficácia nas jogadas, o que permitiu passarem à fase seguinte ao vencer por 2-0. No jogo contra os suíços Quentin Filetaz e Cyril Rohy, Ângelo Silva e Ricardo Silva tiveram que ir até ao terceiro set para resolver a partida. Ganharam o primeiro por 21-19, no segundo perderam por 18-21 e no terceiro marcaram a diferença por 21-11. Nas meias finais, não conseguiram vencer a dupla norueguesa Sturria Jorgensen e Karl Mork. O estágio valeu para nós, os pares que não costumam treinar juntos, para nos conhecermos melhor e para termos a oportunidade de treinarmos com outros jogadores também, e é sempre bom juntarmos e treinar. Na final, pares homens, estiveram os espanhóis Luís Penalver e Javier Soares e os russos Sergei Molodov e Dmitry Ryabov. Pode-se dizer que este foi um dos jogos mais emocionantes deste campeonato. O primeiro set ficou em 24-22 para os espanhóis, o segundo 23-25 a pender para os russos e no terceiro, Luís Penalver e Javier Soares venceram por 21-12. E avançamos agora para a vertente pares senhoras. Gabriela Pereira e Catarina Silva, no primeiro jogo que fizeram neste torneio, tiveram como adversárias as norueguesas Irina Hägglund e Marlene Valland. As jovens portuguesas acabaram por ser uma grande surpresa deste campeonato. Neste jogo lutam de princípio a fim, foram muito consistentes nas suas jogadas e se alguma falta de coordenação não ajudou, por outro lado, a colocação em campo permitiu alcançar os objetivos. No primeiro set, 12-21 a favor das norueguesas. De seguida, fazem 21-12. No terceiro, andaram ponto a ponto, até que finalizaram a partida a vencer por 21-18. O jogo seguinte foi contra as portuguesas Adriana Gonçalves e Catarina Martins. Uma partida também muito bem disputada, com 3 sets em que a dupla Adriana e Catarina Martins ficaram para trás. É a primeira vez, para já não está mal, só consegui fazer um jogo em cada vertente e pronto, joguei bem, não correu como eu queria, não estava à espera que fosse assim tão bom e não entrei muito nervosa, o que pensei que ia acontecer, mas pronto. Adriana Gonçalves também estava satisfeita com a sua participação.
Eu acho que correu bastante bem, foi o meu primeiro internacional e para o primeiro não ganhei nenhum jogo, mas senti-me a jogar bem e joguei contra uma espanhola, que foi um jogo muito renhido, fomos ao terceiro set, ela levou melhor, mas acho que para a próxima conseguirei ganhar. Gabriela e Catarina Silva voltaram a encontrar uma dupla norueguesa, Solveig Jørgensen e Linn Stenud. Outro jogo com 3 sets, no primeiro 21-13, segundo 11-21 e no derradeiro 21-15. Correu bastante bem, no primeiro e no terceiro set jogamos bastante bem, no segundo vacilamos um bocado, mas no geral foi um bom jogo. Acho que jogamos bastante bem, tendo em conta que nunca tínhamos jogado juntas em nenhum torneio, em nenhum treino, nem nada. A nossa maior dificuldade foi a coordenação, porque não sabíamos quem é que ia bem ao volante, porque isso é uma coisa que demora algum tempo a treinar e tem a ver com as características de cada parceira. Mas acho que nós, no geral, jogamos muito bem. Acho que elas que eram umas jogadoras que claramente já tinham alguma experiência, e nós, para quem não tinha experiência, é o meu primeiro ano sub-17, portanto é a primeira vez que eu podia jogar nestes internacionais, e acho que foi um ótimo resultado termos conseguido feito aquele resultado. Na semifinal defrontaram as suecas Emma Karlsson e Johanna Magnusson e acabaram por perder por 2-0. Na final, pares senhoras, estavam então as suecas Emma Karlsson e Johanna Magnusson contra as russas Jana Ignatieva e Kristina Virvits. O jogo foi um pouco desigual para as russas, que não conseguiram estar nas posições certas nos momentos decisivos. As suecas Emma Karlsson e Johanna Magnusson venceram por 2-0. O presidente da Federação Portuguesa de Badminton estava satisfeito com a participação e com a organização da 6ª edição dos Campeonatos Internacionais de Júniores. O balanço é muito positivo, foi a vez em que tivemos mais participantes, 15 países, 180 atletas. A competição a nível de jogadores portugueses foi até às meias finais, o resultado é muito bom. O trabalho é um trabalho da Federação e dos clubes que também treinam, e dos treinadores que treinam os jogadores e criam as condições para que estes pratiquem a modalidade e vão evoluindo. Mas naturalmente que sim, que sem trabalho não se chega a lado nenhum, e se os resultados têm vindo a melhorar, é sinal que estamos a trabalhar bem ou que estamos a trabalhar mais, ou as duas coisas. A próxima competição internacional a realizar-se aqui no Centro de Alto Rendimento de Badminton está agendada para março, com a 50ª edição dos Campeonatos de Portugal. Até lá!